Bom, se nós tivermos um desequilíbrio entre aquilo que são os preços da habitação e aquilo que são as capacidades financeiras dos portugueses para as adquirirem, isso cria, sobretudo, uma crise no acesso. Isso, aliás, está razoavelmente identificado há 2 anos para cá e tem sido, mesmo depois do início da descida de taxas de juros, e tem sido um dos temas que estas conferências têm vindo a debater, quais seriam as medidas onde se conseguiria, de uma forma que será sempre lenta, reequilibrar a oferta e a procura. Porque a verdade é que esta diferença de preços tem a ver com mais procura do que oferta disponível. É uma solução muito eficaz, mas é uma solução que não resolve o problema que colocou anterior, que é o problema dos preços. Porquê? Porque facilita o acesso, mas naturalmente todas as medidas que fizerem e tiverem intervenção sobre a procura não resolvem o problema da oferta. E não resolvendo o problema da oferta, ainda criam mais pressão sobre a procura. Portanto, o importante neste momento é dizer que estas conferências são fundamentais, por um lado, para tirar o ruído, digamos assim, de que se fala ao nível da crise da habitação. Há, sobretudo, uma crise de acesso, porque não há para aquelas pessoas que já têm casa. E há 2 milhões de famílias portuguesas que têm casa totalmente paga. Portanto, é sobretudo neste problema do acesso que nós temos que trabalhar e para isso temos que gerir expectativas, porque esse problema só se resolve no médio prazo. Esta conferência demonstrou que, primeiro, existe naturalmente uma leitura internacional de alguma incerteza. O Dr. Luís Amado foi muito claro sobre esses níveis de incerteza, ainda que deixasse uma lógica de estabilidade da incerteza durante um período de décadas, o que já é uma certeza dentro da incerteza. E agora vimos por parte do Chief Economist da JLL uma ideia de que isto não vai afetar decisivamente o imobiliário em termos de preços, porque as pessoas vão estar mais disponíveis para pagar a opcionalidade, isto é, a flexibilidade, do que exatamente para reduzir os preços. Ainda assim, para Portugal, que é no fundo aquilo que interessa às pessoas que nos estão a ouvir, a grande preocupação é se conseguimos atingir este equilíbrio ou a expectativa deste equilíbrio o mais depressa possível. O equilíbrio vai demorar muitos anos a encontrar, mas a expectativa do equilíbrio, se nós soubermos que as linhas de condução, do ponto de vista da oferta, são as adequadas, vai começar a atingir-se mais cedo. E isso levará, digamos assim, a uma preservação do nível de transações tão elevado como tem acontecido até agora. Eu não me esqueço que, neste trimestre, as transações em período homólogo representaram um crescimento de 25%, e não uma subida de preços tão elevada como houve agora na primeira e na segunda habitação, que se verificou ao nível dos 16% período homólogo deste trimestre, o que é uma aceleração em relação àquilo que se verificava. O que é que nós podemos esperar? Bom, é difícil sempre fazer previsões num mercado que é um mercado muito maduro, porque temos sempre muitas transações, estamos a falar de um mercado de 160 mil transações por ano, portanto temos a ideia da dimensão que ele tem. O que acontece basicamente é o seguinte: por um lado, nós estamos a ter um maior volume de transações, o que pressiona um bocadinho os preços. Por outro lado, estamos a aproximar, digamos assim, numa fase onde os preços começam a estar a pressionar também o nível do rendimento. Os estrangeiros estão a comprar abaixo dos 10%, portanto não são os estrangeiros que alteram o valor de preços, ao contrário do que às vezes se diz por este mercado. Portanto, eu julgo que poderemos vir a ter um certo reequilíbrio da situação. Agora, esse reequilíbrio da situação, do ponto de vista do acesso, volto a dizer, só será encontrado daqui a alguns anos. Tentar gerir umas expectativas dizendo que este problema se resolve amanhã é um erro tremendo. Porque quem quer intervencionar o mercado já sabe que o resultado de intervencionar o mercado ainda é pior do que não o intervencionar, e deixar este mercado funcionar tem de ser com as medidas certas, as tendências certas e, simultaneamente, a gestão das expectativas adequadas. Porque se o mercado estiver a perceber que o nível da oferta e da procura se vão reequilibrar num período de tempo razoável, e quando eu digo razoável são alguns anos, a verdade é que isso também vai atenuar um bocadinho a pressão sobre os preços.